Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! E nós vamos começar com uma notícia alarmante. A cada dia, 3 crianças morrem afogadas no Brasil. E a maioria das vítimas tem entre 1 e 4 anos de idade. A cada dia, 3 crianças morrem afogadas no Brasil. O dado alarmante foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nos últimos 13 anos, mais de 70 mil pessoas perderam a vida dessa forma. E as maiores vítimas são as crianças com idade entre 1 e 4 anos. Essa, inclusive, é a segunda maior causa das mortes infantil no país. E o pior de tudo é que esse tipo de morte é completamente evitável. Primeiro porque acontece em ambientes conhecidos. Especialistas alertam que a grande parte dos afogamentos de crianças são registrados em piscinas particulares. Em seguida, aparecem as praias, lagos e rios. E o problema principal é a falta de supervisão, ou seja, o descuido dos pais e dos responsáveis com os filhos. Muitas vezes, essa tarefa fica com outra criança, como o irmão mais velho. De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, o estado que apresenta o maior número de registros de mortes por afogamento no período analisado é São Paulo, seguido da Bahia, Pará, Minas Gerais, Amazonas e Paraná. Os números reforçam a importância de medidas preventivas, especialmente para os mais jovens, como dificultar o acesso às piscinas e outros locais com água, além de preparar as crianças para esse perigo, principalmente com aulas de natação. E a saúde pública do Rio de Janeiro está preocupada com uma infestação de borrachudos. As autoridades locais iniciaram uma ação para combater a proliferação do inseto. Vamos acompanhar mais detalhes com o repórter Anderson Nascimento. O inseto borrachudo se proliferou em época atípica para uma infestação e autoridades municipais estão se mobilizando em ações conjuntas para eliminá-lo. Ele mede menos de 4 milímetros, mas se tornou um caso de saúde pública na região de Itaiangá, na zona oeste do Rio. O inseto nasce na beira de córregos e rios e a população vem aumentando por conta do desequilíbrio ambiental causado por invasão de áreas de mata, depósitos de matéria orgânica e a destruição dos predadores naturais. O secretário e os vereadores Carlo Caiado e Marcelo Diniz se reuniram para discutir maneiras de como combater o animal. Na ocasião, foi anunciada a criação de uma comissão especial da Câmara para acompanhar as iniciativas. Os parlamentares também solicitaram a elaboração de uma cartilha educativa para orientar os moradores sobre a prevenção, ações permanentes de limpeza de rios e córregos e também a intervenção imediata para reduzir a infestação. Algumas ações práticas já começaram esta semana com a aplicação de BTI, bactéria que elimina as larvas do borrachudo sem prejudicar o meio ambiente ou a saúde humana. Limpeza das pedras e margens dos rios e a remoção de folhas e matérias orgânicas acumuladas. A ação está sendo realizada pela Conlurb, Rio Águas e a Secretaria de Saúde e também a subprefeitura local. A Polícia Civil deflagrou uma operação em busca de um grupo criminoso que vendia uma versão falsificada do medicamento Ozempic em Santa Catarina. A investigação teve início depois de uma denúncia de uma vítima que sofreu complicações graves após usar o remédio. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro, realizou na manhã desta segunda-feira a Operação Reação Adversa. A ação, que aconteceu em 3 municípios de Santa Catarina e no estado de Goiás, contou com o apoio da Polícia Civil de Goiás, do Laboratório de Tecnologia em Lavagem de Dinheiro, da DEIC, e das DICs de Canoinhas e Campos Novos. A operação visa desarticular um grupo criminoso especializado em falsificar, adulterar e comercializar anabolizantes e medicamentos de alto valor, crime cuja pena é prevista de 10 a 15 anos de reclusão e também tipificado como hediondo pelo ordenado jurídico. A investigação teve início após a denúncia de uma vítima que sofreu complicações graves após usar o medicamento para emagrecer falsificado, o Ozempic. Além disso, os investigados comercializavam anabolizantes, remédios abortivos e outros medicamentos não legalizados pela legislação brasileira. O grupo criminoso obtinha medicamentos vencidos, removia as datas de validade reais e adulterava-as para datas ainda válidas.
Uma gráfica participava da produção de caixas idênticas às originais dos medicamentos falsificados. A comercialização ocorria principalmente através de redes sociais, por preços abaixo dos valores praticados no mercado. Com a operação, veículos de luxo e imóveis adquiridos com lucro ilícito foram apreendidos e indisponibilizados para posterior reparação às vítimas. Os investigados poderão responder ainda por tentativa de homicídio com dolo eventual. Ter uma casa própria ainda é o sonho de milhões de brasileiros, mas o mercado está passando por uma mudança. E é cada vez maior o número de pessoas com dinheiro que desistiram da simples compra e venda e querem continuar proprietários para arrecadar aluguel. O mercado imobiliário brasileiro vive uma transformação no perfil de quem busca comprar um imóvel. Segundo a pesquisa Raio-X FIPZAP, o tradicional sonho da casa própria segue firme, mas cada vez mais guiada pela racionalidade e planejamento financeiro. A aquisição para uso pessoal ainda predomina, mas atingiu o menor percentual desde 2019. 85% dos compradores ante picos mais altos em anos anteriores. Paralelamente, o investimento em imóveis vem ganhando força, principalmente com o foco em gerar renda via aluguel e não mais na valorização e revenda. Apesar do interesse crescente no investimento, quem efetivamente comprou imóveis nos últimos 12 meses com essa finalidade corresponde a apenas 33%, a menor taxa da última década. A percepção generalizada de que os preços estão elevados influencia esse movimento. 73% dos entrevistados consideram os valores altos ou muito altos. Como resultado, 2/3 das negociações foram fechadas com desconto, com reduções médias de cerca de 10% em relação ao preço inicial. Outro dado que se destaca é a mudança no perfil familiar dos compradores. Morar acompanhado se tornou a norma. 62% dos que adquiriram imóveis recentemente afirmaram ter esse objetivo, enquanto entre os que ainda pretendem comprar, o índice sobe para 73%. Esse comportamento reforça a tendência de que jovens solteiros estão postergando a compra da casa própria, optando inicialmente pelo aluguel e priorizando outras metas antes de assumir um financiamento de longo prazo. A idade média dos compradores também subiu significativamente. O levantamento aponta que 67% das pessoas que compraram imóveis no último ano estão acima dos 50 anos. Esse dado sugere que no Brasil a concretização do sonho da casa própria ocorre majoritariamente em uma fase mais madura da vida, quando há maior estabilidade financeira e segurança para assumir esse tipo de compromisso. Por fim, o mercado de usados segue liderando as preferências. 75% dos compradores optaram por imóveis já construídos, um dos maiores índices históricos. Essa escolha não necessariamente reflete uma desvalorização do imóvel novo, mas sim um olhar mais atento ao custo-benefício e à urgência da ocupação. Segundo especialistas, o cenário atual revela um comprador menos impulsivo, mais consciente e que busca alinhar o imóvel aos próprios planos de vida e capacidade financeira, sinalizando a maturidade do mercado imobiliário brasileiro. Vamos agora com as notícias internacionais. Apoiado pelo presidente francês Emmanuel Macron, um projeto de lei para regular a ajuda para morrer conseguiu uma primeira vitória no Congresso. Esta foi a primeira de várias votações na Câmara Baixa e Senado, onde poderá passar por modificações. A Câmara Baixa francesa aprovou a primeira versão de um projeto de lei para regular a ajuda para morrer, o primeiro passo de um longo processo para permitir o suicídio assistido sob condições restritas. Um total de 305 deputados aprovou a proposta legislativa, que conta com o apoio do presidente Emmanuel Macron. Alguns grupos conservadores rejeitam o pedido, bem como os 199 deputados que votaram contra. O presidente francês tem insistido que toda autorização para escolher morrer deve ser limitada para pessoas com doenças incuráveis e dores físicas ou psicológicas intensas. A votação na Assembleia Nacional constituiu uma etapa inicial para o projeto de lei, que deverá passar várias vezes pela Câmara Baixa e pelo Senado para modificações. Macron também afirmou que pode submeter o tema controverso a um referendo. Se a lei for aprovada, a França se juntará a um pequeno grupo de países europeus que contam com legislação sobre o direito à morte assistida, entre eles a Alemanha, Espanha, Áustria e Suíça.
Todos os grupos parlamentares permitiram que seus membros votassem de acordo com suas convicções pessoais, independentemente das limitações partidárias. O governo francês evita falar de eutanásia ou suicídio assistido, utilizando expressões como ajuda para morrer para se referir à lei. O governo dos Estados Unidos vai cancelar todos os contratos restantes com a Universidade de Harvard. A informação foi divulgada por um alto funcionário da administração Trump. O governo dos Estados Unidos prevê cancelar todos os contratos restantes com Harvard em uma última tentativa de obrigar a universidade a se submeter a uma supervisão sem precedentes. A afirmação foi feita por um alto funcionário que pediu anonimato. Segundo a fonte, o governo vai enviar uma carta às agências federais, pedindo-lhes que identifiquem qualquer contrato com Harvard e se podem ser cancelados ou redirecionados a outro lugar. O fim dos contratos, que segundo a imprensa americana chegariam a 100 milhões de dólares ou mais de R$500 bilhão, marcaria uma ruptura dos laços comerciais entre o governo e uma instituição que é a mais antiga do país e uma potência mundial da pesquisa. A administração de Trump acusa a Universidade de Cambridge de permitir o antissemitismo e de promover os valores liberais. Harvard não permitiu que o governo controlasse a inscrição de estudantes e a contratação de professores. Nas últimas semanas, o reduto educacional da elite viu bilhões de dólares em subsídios serem congelados e o governo também tentou pôr fim à sua capacidade de receber estudantes estrangeiros, mas uma sentença judicial impediu a decisão. A universidade argumenta que as decisões de Trump são inconstitucionais e paralisariam sua capacidade de funcionamento. O governo alemão anunciou que não há mais restrições ao alcance das armas fornecidas por aliados ocidentais à Ucrânia, que agora pode usar esse armamento para atacar posições dentro da Rússia. Em Madrid, na Espanha, o ministro das Relações Exteriores alemão reiterou o apoio do país a Israel e confirmou que Berlim vai seguir vendendo armas para o Estado judeu. O chanceler alemão Friedrich Merz disse que os principais aliados ocidentais da Ucrânia, incluindo a Alemanha, retiraram quaisquer restrições à variedade de armas fornecidas a Kiev. A declaração foi feita durante uma entrevista concedida à emissora pública de televisão WDR em Berlim. Não há mais restrições de alcance para as armas entregues à Ucrânia, nem dos britânicos, nem dos franceses, nem de nós, nem dos americanos. Isso significa que a Ucrânia agora também pode se defender. Se defender, por exemplo, atacando posições militares na Rússia. Até algum tempo atrás não podia fazer isso. Até algum tempo atrás também não tinha feito, exceto em pouquíssimos casos. Agora pode. Chamamos isso no jargão de fogo de longo alcance, o que significa equipar a Ucrânia com armas que atacam alvos militares no interior. Jargão long range fire. A Rússia reagiu chamando o anúncio de muito perigoso, destacando que se essas decisões foram realmente tomadas, elas vão totalmente contra as aspirações de chegar a um acordo político. A declaração de Merz deixa no ar o possível envio alemão de mísseis de longo alcance Taurus, o que o governo anterior de Olaf Scholz se recusou a fazer, temendo uma escalada de tensões com Moscou. Até agora, o governo alemão não entregou armas com alcance superior a aproximadamente 70 quilômetros a Kiev. Em Madrid, na Espanha, o ministro das Relações Exteriores alemão, Johann Wadephul, reiterou o apoio do país a Israel e confirmou que Berlim seguirá vendendo armas para o Estado judeu. E isso naturalmente inclui a disposição de fornecer armas no futuro. Estamos perante uma grande responsabilidade e, como disse ontem na Alemanha, a situação na faixa de Gaza é naturalmente um grande dilema político e moral para nós. Mas acredito que com esta mensagem clara aos estados vizinhos, ao Hamas, mas também a Israel, seremos ouvidos na região. E eu gostaria de continuar minha política lá com essa contribuição construtiva. A declaração de Wadephul foi uma resposta ao pedido da Espanha de que a União Europeia impusesse um embargo generalizado a Israel. Um foguete da SpaceX explodiu sobre o Oceano Índico em seu teste mais recente. O protótipo Starship da SpaceX é uma peça-chave das ambições de Elon Musk para colonizar Marte. Ele explodiu sobre o Oceano Índico nos instantes finais da sua última missão de teste. Vamos ver. A SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk, lançou o 9º voo da Starship, a nave espacial mais poderosa do mundo. O voo não era tripulado. O maior e mais potente veículo de lançamento do mundo decolou das instalações da Starbase, no sul do Texas. A empolgação era grande entre as equipes em terra e os espectadores que compareceram para observar o espetáculo.
depois que os 2 últimos testes terminaram com os estágios superiores se desintegrando sobre o Caribe. Mas logo ficou claro que nem tudo estava bem. O propulsor Super Heavy do primeiro estágio explodiu, em vez de fazer sua ameriçagem planejada no Golfo do México. Embora a nave tenha conseguido viajar mais longe que nos 2 testes anteriores, ela apresentou vazamento de combustível e começou a girar descontroladamente. As equipes então liberaram o combustível intencionalmente para limitar a força da explosão esperada. A Starship sofreu uma rápida desmontagem não programada, escreveu a SpaceX mais tarde na rede social X, um eufemismo para a destruição da nave. O empresário Elon Musk prometeu acelerar o ritmo dos testes. O ritmo de lançamento dos próximos 3 voos será mais rápido, aproximadamente 1 a cada 3 ou 4 semanas, afirmou o bilionário. E você vai ver a seguir, dor na coluna é o principal motivo de afastamento no trabalho. E ainda, pão de 5.000 anos foi encontrado na Turquia e a sua receita será recriada. Nós voltamos já. A dor na coluna é o principal motivo de afastamentos do trabalho. Os dados são do Ministério da Previdência Social. Segundo o Ministério da Previdência Social, dores na coluna e hérnia de disco foram as doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, em 2024. Esse benefício é concedido pelo INSS quando o trabalhador precisa ser afastado do trabalho por mais de 15 dias por motivo de doença, depois de passar por uma perícia médica. Em comparação com 2023, o número de trabalhadores afastados aumentou 39%. Doenças relacionadas a dores na coluna lideram o ranking com mais de 200 mil beneficiários, seguida de hérnia de disco, com mais de 170 mil afastamentos, e fraturas na perna, com mais de 140 mil concessões. Entre os aumentos na comparação anual, o transtorno de ansiedade e episódios depressivos subiram 67%. Para que um funcionário possa ser afastado do trabalho por doença, ele precisa receber um atestado médico com um pedido de afastamento pela incapacidade de exercer sua atividade profissional devido à doença. Os primeiros 15 dias de afastamento serão custeados pela empresa e, após isso, a responsabilidade é transferida ao INSS. Qualquer pessoa tem o direito ao auxílio-doença, incluindo empregados CLTs, autônomos, empreendedores, facultativos ou contribuintes individuais. E olha só essa história, um socorrista do SAMU encontrou um jeito diferente para acalmar um idoso durante um atendimento. O homem de 66 anos estava com muitas dores por causa de uma hérnia. E para aliviar o sofrimento, o socorrista tocou piano enquanto ele era atendido. E parece que a música ajudou. E a empatia, né, tem que estar em todas as áreas. E na saúde, por exemplo, chama mais atenção. Foi o que aconteceu com um socorrista do SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Santa Catarina, do Balneário Camboriú. Tudo porque esse homem, né, esse socorrista, foi fazer um atendimento na residência de um senhor que estava sem conseguir andar de tanta dor de hérnia de disco. No momento, ele viu um piano no local e tocou uma famosa música do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, para aliviar a dor e a pressão daquele momento. A atitude foi filmada por um familiar que colocou nas redes sociais agradecendo o socorrista pela empatia de conseguir ali tranquilizar todo mundo, tranquilizar o paciente para que ele pudesse receber o atendimento e aí sim ser levado ao hospital para demais tratamentos. O próprio SAMU, em nota oficial, divulgou que a empatia do seu socorrista fez com que realmente houvesse a diferença naquele atendimento. Então, por situações como essa, né, de Balneário Camboriú, a gente preza aí por momentos de empatia e solidariedade na hora de atendimentos, principalmente na área da saúde, porque quem chama o SAMU, né, não está brincando, está precisando realmente de socorro, de atendimento, é uma situação muito tensa e esse socorrista, o Marcelo,
Estado conseguiu aliviar todo o momento de pressão. O INSS divulgou o atendimento presencial para as vítimas dos descontos indevidos nas agências dos Correios. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Alexandre Cardoso. Os aposentados e pensionistas do INSS poderão procurar uma das 4.700 agências dos Correios em todo o país para verificar se houve descontos associativos não autorizados em seu benefício. O atendimento presencial é para quem tem dificuldade em usar a internet. Para os demais, o atendimento é feito pelo site e aplicativo Meu INSS e a Central 135, sem precisar sair de casa. O INSS já notificou 9 milhões de segurados que foram vítimas e que agora também poderão pedir o reembolso pelas agências dos Correios a partir do dia 30 de maio. É necessário levar apenas um documento de identificação oficial e, caso o beneficiário não consiga comparecer a uma agência, o atendimento poderá ser feito por um representante legal mediante a apresentação de uma procuração autenticada. Neste caso, o acesso será restrito à consulta, sem possibilidade de alterações cadastrais. O atendimento estará disponível de forma contínua, sem prazo final para solicitações de ressarcimento. Mas o INSS reforça o cuidado com golpes. Nenhum funcionário está autorizado a ir até a casa do beneficiário. Se alguém aparecer dizendo ser do INSS ou dos Correios, é golpe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que o governo vai devolver para os aposentados e pensionistas do INSS apenas 2 bilhões de reais. O governo estimava cerca de 6 bilhões e meio de reais com os descontos indevidos. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, começa a devolver nesta semana os valores descontados de mensalidade associativa na folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas. Os valores reembolsados serão de 292 milhões de reais aos beneficiários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que estimativas do governo apontam para o máximo de 2 bilhões de reais, o valor do ressarcimento por descontos indevidos. O valor máximo estimado pelo ministro é um terço menor que os primeiros números divulgados pelo governo. Os descontos realizados desde março de 2020 chegam a 9 milhões de pessoas que tiveram algum desconto realizado no período, mas nem todos terão dinheiro de volta. O INSS atualizou os dados de beneficiários que não deram aval ao desconto e solicitaram o dinheiro de volta, por um pouco mais de 2 milhões de pedidos. A operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União investigam quem desmantelou um esquema de fraudes em mensalidades cobradas por sindicatos e associações que eram descontadas diretamente na folha de pagamento dos beneficiários do INSS sem autorização. O presidente do INSS, Gilberto Wauler, disse que iniciou um pente fino em todos os contratos firmados com entidades associativas para verificar eventuais novas fraudes. Ao todo, são 41 associações que estão sendo alvo de uma auditoria interna. E quando ele simplesmente não reconhece o vínculo, o INSS intima automaticamente a instituição para que, em 15 dias úteis, junte a comprovação da regularidade daquele desconto ou realize o pagamento do valor devido, corrigido, em que o INSS informa a GRU já com a correção do IPCA. Quantas entidades foram contestadas? Quantas entidades não foram reconhecidas? 41. Ou seja, estamos encaminhando para 41 entidades para que em 15 dias úteis ela informe o vínculo, ou documentação que comprove o vínculo, ou realize o seu pagamento. Para reaver o valor de mensalidades associativas antigas anteriores a abril, os aposentados e pensionistas devem informar ao INSS que não reconhece autorização para débito em folha. O pedido deve ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Não é necessário enviar documentos nem oferecer qualquer informação, além de dizer se autorizou ou não os descontos. E olha só essa história, um pão de 5 mil anos foi encontrado na Turquia e agora sua receita vai ser recriada. Vamos acompanhar na reportagem.
Um pedaço de pão foi enterrado embaixo de uma casa na região da Turquia. 5.000 anos depois, ele foi encontrado por arqueólogos que estão ajudando uma padaria a recriar a receita. Segundo os arqueólogos, um pão é uma descoberta rara em escavações. Normalmente são encontradas migalhas. O pão culuoba é um pão redondo e achatado de cerca de 12 centímetros de diâmetro e foi descoberto em setembro de 2024, carbonizado e enterrado por volta de 3.300 a.C. O pão foi preservado porque foi queimado e depois enterrado, o que pode fazer parte de um ritual de abundância. Várias análises mostram que o pão era feito com sementes de lentilha moídas grosseiramente e farinha de farro, uma variedade antiga de trigo. A folha de uma planta ainda a ser determinada foi usada como fermento. Nas instalações de uma padaria local, os funcionários fazem artesanalmente 300 pães de culuoba todos os dias desde a semana passada. Os primeiros pães vendidos em embalagens de 300 gramas por 50 liras turcas, cerca de R$ 7,21, esgotaram em poucas horas. E agora vamos falar de esportes aqui no nosso jornal e quem vai trazer as informações é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo e vamos falar do grande assunto sobre a seleção que é o Carlo Ancelotti e a sua primeira lista de convocação. E teve novidade nessa primeira lista do novo treinador do Brasil. Boa tarde, Fernando, e a todos que nos assistem. E sim, tivemos algumas surpresas nessa convocação. Começando com a escolha do treinador italiano de trazer peças mais experientes e com mais rodagem pela seleção. E acho que o que mais chamou a atenção foi a volta do volante Casemiro. E o Casemiro tem feito bons jogos no Manchester United, sem contar que ele é uma figura muito importante, sendo um verdadeiro líder para os seus companheiros de vestiário e foi também uma peça muito importante nas passagens do Carlo Ancelotti no Real Madrid, não é mesmo? E olha, para mim a escolha mais ousada do técnico foi não convocar o craque Neymar Júnior, que é o artilheiro da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti foi apresentado e fez sua primeira convocação na seleção brasileira. Antes de anunciar os nomes dos convocados, o treinador afirmou que é preciso ter um ambiente familiar e que o objetivo de ganhar o Mundial não tem que ser apenas de 23 jogadores e uma comissão técnica, e sim de todo o país que ama sua seleção. É desafio muito grande, sim, pero creio que l'aspecto familiar é uma componente muito importante. Creo que tener o objetivo de ganhar um Mundial não é solo... No tiene que ser solo el objetivo de 23 jugadores de un staff, no tiene que ser el objetivo en la motivación de un país entero. Creo que Brasil tiene un amor incondicional a su selección y creo que esto es otro aspecto muy importante que puede ayudar mucho en la preparación del reto que vamos a tener el próximo verano. Começando pelos goleiros, os convocados de Ancelotti são Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e uma das novidades de hoje, Hugo Souza do Corinthians. Na linha de defesa, Alexandro, Danilo, Léo Ortiz e Wesley, todos do Flamengo. Tem ainda Lucas Beraldo e Marquinhos, ambos do PSG, Carlos Augusto da Inter de Milão, Wanderson do Mônaco e o outro Alexandro, mas esse segundo é o zagueiro que atua no Lille da França. Os meio-campistas são Andreas Pereira do Fulham, Andrei Santos, do Strasbourg, da França, Bruno Guimarães, do Newcastle, Ederson, da Atalanta, Gerson, do Flamengo e tem também a volta de Casemiro, do Manchester United. E os atacantes são Antony, do Betis, Estevão, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham e, fechando essa lista, Vinícius Júnior, do Real Madrid. A lista não conta com a presença de Neymar, que não veste a camisa amarelinha desde outubro de 2023. O italiano afirmou que não convocou Neymar por ele estar se recuperando de lesão, mas que conta com o jogador após ele estar 100%. Os convocados vão defender o Brasil nas próximas partidas das eliminatórias da Copa de 2026, contra o Equador no dia 5 de junho em Guayaquil e contra o Paraguai no dia 10 de junho em São Paulo. Quando perguntado do porquê aceitou a seleção brasileira, Ancelotti afirmou que tinha vontade de estar à frente de uma seleção e que o Brasil foi quem o chamou. Eu sempre disse, dia quero probar de nuevo esta experiencia y después con quién la quiero probar. Ha llegado Brasil, ahí está el contacto por esto.
E a gente continua falando de futebol, porém de um assunto que também envolve política. Isso porque o Corinthians anunciou o novo presidente do clube, né? E o anúncio veio de uma forma conturbada. Osmar Stabile é agora o novo presidente do Corinthians, após Augusto Melo ser afastado do cargo. E vale lembrar que o Augusto Melo foi indiciado por lavagem de dinheiro e envolvimento com o crime organizado, no caso o Vaidbet, que patrocinou o clube em 2024. E Stabile era o primeiro vice-presidente do Timão e por isso ele assume o clube de imediato. Para que o nosso público conheça melhor o perfil do novo presidente do Corinthians, a gente preparou uma matéria bem interessante sobre ele. Vamos conferir. Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians após votação no Conselho Deliberativo. Assim, o seu vice, Osmar Stabile, é quem assume o comando do Timão até que a Assembleia Geral com sócios do clube se reúna para votar o impeachment. Osmar é conselheiro vitalício do clube e figura conhecida na política do time há muitos anos. Stabile é empresário do ramo da indústria metalúrgica e sócio da empresa Band Steel. É conselheiro do Corinthians desde 2006. Ele foi vice-presidente de esportes terrestres durante a gestão de Alberto Dualib e se candidatou à presidência em 2007 e 2009, sendo derrotado por André Sanches ambas as vezes. Também foi candidato a vice nos pleitos de 2012 e 2018. Membro do Grupo União dos Vitalícios, Stabile se aliou a Augusto Melo em 2023, numa tentativa do então candidato de ganhar o apoio de veteranos da política do clube. O presidente em exercício do Corinthians ganhou notoriedade em 2019, quando assumiu ter financiado a produção de um vídeo que fazia apologia à ditadura militar, divulgado pelo Palácio do Planalto durante o governo de Jair Bolsonaro. Em nota, Stabile disse ser patriota entusiasta do contragolpe preventivo de 1964. O Estatuto do Corinthians não prevê uma data para a Assembleia Geral, mas a expectativa é de que seja feita dentro de um mês. Caso os sócios concordem com o impeachment, uma nova eleição será realizada com a participação apenas de conselheiros do clube. Além de Augusto Melo, os diretores estatuários do Corinthians também deixarão seus cargos. Osmar Stabile deve anunciar sua nova diretoria nos próximos dias. Mas o departamento de futebol deve sofrer pouco impacto. Fabinho Soldado deve continuar com autonomia na condução das atividades do setor. E antes de encerrar, vamos falar de um outro esporte, o vôlei. Isso porque lá no Mato Grosso do Sul um projeto foi criado para o esporte. Conta pra gente, Felipe. Inclusive, esse projeto tem revelado grandes talentos. O projeto União CG Voleibol foi fundado há pouco tempo, mas já conquistou um espaço muito importante no esporte. E em menos de um ano a equipe se consolidou e já até conquistou títulos. Pois é, o projeto está dando muito certo e a intenção do CG Voleibol é chegar muito mais alto. Fundada há pouco mais de um ano, o União CG Voleibol já se destaca no cenário esportivo de Mato Grosso do Sul. Em um período curto, a equipe já conquistou títulos e vem consolidando sua presença com dedicação. Criado com o propósito de impulsionar o voleibol no estado, o clube tem se empenhado em promover o esporte e revelar talentos. A União surgiu de um grupo de amigos que disputavam rachão na cidade. Decidimos montar uma equipe para os Jogos Abertos de Campo Grande e depois disso deu certo, começamos a participar de competições, ganhamos a Jasgo em 2024 e esse ano estamos com a intenção de participar da Liga C, da Superliga, trazer para o Mato Grosso do Sul que é defasado, não tem apoio no vôlei. Sávio é atleta desde 2012, já teve passagens por equipes de Minas Gerais e São Paulo. Hoje, sente-se realizado por representar seu estado de origem, levando o voleibol sul-mato-grossense a um novo patamar e contribuindo para o crescimento do esporte na região. Esse novo projeto que começou agora, do União Vôlei, é muito bom para o nosso estado, porque a gente sempre buscou ter um time profissional, um time para competir com outras equipes de fora do estado, para competir o Brasil inteiro. Temos um estado muito rico em tudo e eu acho que falta esse incentivo para um time profissional de vôlei. Representar o seu próprio estado já é uma vitória. Você chegar em outros estados, competir pelo seu próprio estado, é uma felicidade tremenda. Então esse projeto que está começando, que vai, se Deus quiser, vai muito para frente, vai ajudar muito para você chegar lá fora. Falar, não, eu jogo pelo meu estado, jogo pelo clube profissional no meu estado. E isso é a importância, eu acho, para qualquer atleta do Brasil, é jogar no seu próprio estado, conseguir conquistar o seu sonho no próprio estado. O João Henrique é vice-presidente do clube, trouxe muita experiência de outros times que passou e o objetivo é somar com a equipe e conseguir novos patrocínios. A ideia é conseguir espaço no mercado, conseguir respeito, com que as
pessoas conheçam e também eu posso deixar aqui um apelo para que as pessoas apoiem, que as empresas apoiem esse projeto, porque é um projeto que precisa nascer e ficar. Essa é a ideia. Com uma equipe formada por jogadores competitivos e de muita experiência, a intenção é ganhar a Copa Pantanal e atrair novos patrocinadores, mantendo viva a esperança de ver brilhar um time sul-mato-grossense no voleibol nacional. Esse ano a gente está tentando buscar parceria para colocar na Liga C e trazer resultado para o estado. Bom, Fernando, e eu fico por aqui, mas semana que vem eu volto com mais notícias do esporte. Até lá. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Ótimo domingo. Até mais. Bom, e essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado pela companhia, um ótimo domingo e até mais.